Olá, meus amigos! Eu sou Eliabe Menezes e todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Você já se inscreveu neste canal? Ainda não? É só você clicar em inscrever-se embaixo na sua tela para você não perder nada. Também aproveita e ative o sininho e você assim receberá todas as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Lembrando, todo domingo, na terça-feira e na quinta-feira, sempre às 18 horas. Não esquece também de deixar o like para fortalecer ainda mais este canal. Eu quero aqui de coração agradecer a todos vocês que se inscreveram, a todos vocês que compartilharam, que divulgaram este canal. Em menos de uma semana, nós já temos quase 100 inscritos neste canal. Legal! Empolgante! Muito obrigado a você que convenceu o seu amigo para se inscrever. É muito importante a sua presença, porque é para vocês que a gente produz conteúdos de qualidade aqui neste canal. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que fizeram com que chegássemos a essa marca em apenas 2 vídeos lançados em menos de uma semana. E eu quero aqui aproveitar e lançar um desafio. Quando nós chegarmos aos 500 inscritos, eu irei fazer lá no Instagram o sorteio deste livro, O Último Conflito, da escritora Ellen White. Pessoal, ela escreveu muitos livros. Este livro aqui é um dos melhores que ela já escreveu. Então você não pode perder essa oportunidade. Me segue lá no Instagram e também no Facebook, que lá nós iremos fazer o sorteio. E divulgue o canal, compartilhe para que nós possamos chegar mais rapidamente aos 500 inscritos. E você tem a oportunidade então de ganhar este precioso livro, tá certo? E quando nós chegarmos aos 1000 inscritos, quando atingirmos essa marca de 1000 inscritos, vocês terão uma grande surpresa aqui no canal. Então vocês não podem perder. Divulguem, convence alguém para vir assistir conteúdos de boa qualidade aqui no YouTube. Bom, antes de nós falarmos da mensagem de hoje, eu quero aqui explicar para vocês o que vai acontecer no canal durante esta semana. Nós iremos gravar 3 vídeos em sequência, assuntos importantes, até polêmicos, então você não pode perder. Hoje nós iremos falar, por exemplo, sobre Deus. Deus é um mito ou é verdade? Eu devo acreditar na existência de Deus ou não? Então a gente vai discutir um pouco a respeito deste assunto hoje. Na terça-feira nós iremos falar sobre a Bíblia. Eu devo realmente acreditar na Bíblia? Será que a Bíblia foi inspirada por Deus ou apenas uma história de homens? Então também você não pode perder. Na terça-feira o assunto será a Bíblia. E para fechar, na quinta-feira nós iremos falar sobre a igreja. Eu devo ir para a igreja ou não? Por que existem tantas igrejas? Será que eu em casa não poderia ficar melhor do que ir para a igreja? Então nós iremos discutir sobre este assunto, então você não pode perder. E assim que você assistir esses vídeos, deixe no comentário a sua pergunta. Alguma dúvida que você tem a respeito de Deus, da Bíblia e da igreja. Nós iremos reunir essas perguntas e depois desses 3 vídeos lançados, nós iremos fazer uma live. E nesta live nós iremos discutir e responder a todas as suas dúvidas, a todas as suas perguntas. Então deixe no comentário as suas perguntas e também você pode deixar as suas perguntas lá no Instagram. Vai ter uma caixa lá e você pode deixar a sua pergunta para que você possa participar da live e sua dúvida ser respondida aqui no canal, na live que nós iremos fazer depois então desses 3 vídeos lançados, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Então, vamos lá. Como eu falei, hoje nós iremos falar sobre Deus. Logicamente, nas estatísticas que se divulgam pela internet e no mundo todo, existe uma maioria esmagadora de pessoas que acreditam na existência de Deus. Se nós olharmos as estatísticas que é lançado aí, então nós iremos perceber que muitas pessoas acreditam em Deus, na existência de um Deus, cada um de uma forma, mas as pessoas acreditam na existência de Deus. Porém, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, está cada vez mais crescendo.
Segundo a estatística que pesquisei na internet, em 2015 são cerca de 11% da população mundial. Isso está registrado lá no G1.com. 2015 são cerca de 11%. Pessoal, isso dá em torno de 750 milhões de pessoas que não acreditam em Deus. Olha o número de pessoas que não acreditam em Deus. Mas será que essas pessoas têm razão? Ou será que a maioria tem razão? Por que eu devo acreditar ou não? Quais são os argumentos que os ateus usam para não acreditar em Deus? E quais são os argumentos que os crentes usam para dizer que Deus existe? Então eu gostaria aqui de começar fazendo com que você que é crente, você que acredita em Deus, faça uma reflexão. Por que você acredita em Deus? Por quê? Por que você acredita que Deus existe? Eu quero citar aqui uma frase de um filósofo francês, René Descartes. Ele fala as seguintes palavras: o homem deve desconfiar de tudo para acreditar em alguma coisa. Percebam essa frase aí de René Descartes? Nós devemos desconfiar de tudo para então acreditar em alguma coisa. Você que é crente, você acredita em Deus porque as pessoas falam que acreditam em Deus? Você sempre aprendeu isso? E aí por um costume, uma tradição, então você acredita? Você já parou para analisar se realmente Deus existe? Quais são os fatos? Será que nós acreditamos em Deus simplesmente pelo fato das pessoas passarem para nós, sem nós então investigarmos sobre o assunto? Por isso eu quero começar fazendo com que você reflita sobre isso. Eu quero agora que você reflita em uma outra frase de um grande psicanalista, o pai da psicanálise, que foi Freud. Olha o que Freud escreveu, lembrando que Freud é ateu, e nós vamos discutir a respeito disso. Agora uma reflexão para os ateus, aqueles que não acreditam em Deus. Freud disse o seguinte: a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. O que Freud está querendo dizer? Freud está querendo dizer que as pessoas que acreditam em Deus fazem isso devido à necessidade que o ser humano tem de alguém ou de algo para se apoiar, para ter uma proteção. Então é como se Freud estivesse dizendo que as pessoas só acreditam em Deus porque necessitam de Deus. Será que isso é verdade? Se nós fizermos esse mesmo argumento agora do lado contrário, nós podemos dizer também que os ateus não acreditam em Deus por também querer uma liberdade ou fazer o que quiser. Imagine você, o pai, quando sai de casa e deixa o filho adolescente sozinho. O que ele vai fazer? Normalmente a gente vê por aí, o filho vai dar uma festa, chama os amigos, ele se sente na liberdade de fazer o que quiser. Ele sente como aquela casa fosse dele. Então os ateus também estariam classificados neste grupo de pessoas que não acreditam em Deus porque é mais vantajoso. Se é vantajoso, como Freud fala, para os crentes acreditarem em Deus, é também vantajoso para os ateus não acreditar em Deus, porque eles podem ir fazer o que quiser. Ou seja, eles não teriam alguém para prestar conta no juízo final. Eles teriam a liberdade de fazer o que quiser. Então, na discussão de hoje, vamos partir do princípio que 50% Deus existe e 50% Deus não existe. E vamos analisar os contextos e os argumentos e entendermos verdadeiramente se Deus existe ou não. Eu queria pedir licença para você que não acredita na Bíblia, mas eu queria citar um texto dela para nós fazermos uma referência do assunto que eu irei falar. Diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, as seguintes palavras: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia está dizendo que as pessoas devem ir até Deus crendo que ele existe. Mas aí o ateu pode perguntar: mas você não falou
na frase lá de Descartes, que nós devemos duvidar das coisas para então acreditar, como é que eu já vou para Deus na primeira vez acreditando que Ele existe? Realmente, você tem razão. E eu vou explicar esse texto aí da Bíblia. Nessa passagem da Bíblia, se nós olharmos fé no grego, no original grego, você vai lá encontrar a palavra pistis, que quer dizer garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Então, quando nós vamos a Deus, nós vamos crendo que existe a possibilidade dele ser o galardoador. Então, o que quer dizer isso? Então, quando vamos a Deus, nós vamos crendo que existe a possibilidade. Essa palavra quer dizer muita coisa, né? A possibilidade. Se você não entendeu, vou dar um outro exemplo para que você possa compreender melhor. Imagine você está precisando de um empréstimo. Você está precisando de um empréstimo, você vai aonde? Logicamente, você vai ao banco. Mas por que você vai ao banco em busca de um empréstimo? Você crê que o banco vai lhe dar um empréstimo? Você crê que o gerente lá vai lhe conceder o empréstimo? Na verdade, não. Você crê que existe a possibilidade de o gerente lhe conceder o empréstimo. Mas você crê nisso. Tanto que você crê que você vai ao banco. Se você não tivesse a crença que o banco poderia lhe conceder o empréstimo, você nem sairia de casa. Então, por que você vai ao banco? Porque você crê que existe a possibilidade do gerente lhe conceder o empréstimo. Agora eu faço uma outra pergunta para nós refletirmos. E por que eu vou ao banco em busca de dinheiro? Por que quando eu estou endividado, estou precisando de um empréstimo, eu vou ao banco e não a uma loja de roupa? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas falaram para mim que o banco me concede um empréstimo. Eu nunca fui ao banco, então eu não sei se o banco me empresta dinheiro ou não. Mas eu vou lá por quê? Porque as pessoas me falaram. As pessoas falam, olha, eu fui no banco e lá ele empresta dinheiro. Então aí eu vou ao banco crendo que ele pode me emprestar o dinheiro e não uma loja de roupa. Ou seja, eu nunca ouvi alguém falar que na loja de roupa está emprestando dinheiro. Mas eu já vi uma multidão de pessoas falando que no banco se empresta dinheiro. Então por isso que eu vou ao banco. Então, diante dessa situação, eu faço uma comparação novamente com a Bíblia. Novamente, eu peço licença a você para usar mais um texto da Bíblia para você entender melhor esse assunto. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1, lá fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Perceberam, pessoal? Testemunhas está falando aí no texto. Ou seja, assim como eu vou ao banco porque as pessoas me informaram que no banco me concede empréstimo, eu também vou até Deus porque as pessoas me informaram que existe Deus. Então eu vou crendo que existe a possibilidade de confiança. Essa é a definição de fé no original grego. Mas que testemunhas são essas? Os ateus podem afirmar, só pessoas que têm intelecto inferior, que falam da existência de Deus, que existe Deus. Mas será mesmo? Eu gostaria de citar aqui 2 exemplos de pessoas de intelecto altíssimo, de referência aí na história, que acreditaram em Deus. Vamos ver? O primeiro exemplo é nada mais, nada menos do que Isaac Newton. Olha o que Isaac Newton falou a respeito de Deus. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Olha as palavras de quem? Isaac Newton. Então, será que é só as mentes inferiores que falam da existência de Deus? O grande cientista que descobriu a gravidade afirma a existência de Deus. Então, eu vou citar agora um outro. Nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Olha o que Einstein falou a respeito da existência de Deus. Certa vez alguém perguntou para ele a respeito da definição de luz. E Einstein respondeu da seguinte forma:
A luz é a sombra de Deus. Perceberam, pessoal? Então nós temos aí duas testemunhas, duas pessoas de referência no mundo todo, duas pessoas com mentes brilhantes que afirmam a existência de Deus. Então isso já é um motivo para que eu possa ir até Deus acreditando realmente que Ele existe. E agora eu queria citar uma frase interessante de um cientista astrônomo americano, Carl Sagan, que fala a respeito de um argumento que os ateus utilizam hoje em dia. Preste atenção na frase deste cientista. Devemos manter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair. Muitos ateus hoje em dia afirmam o quê? Que nós devemos, os crentes, os que acreditam em Deus, devem ter agora a mente aberta. Que essa questão de acreditar em Deus é coisa do passado, que nós temos que ser mais modernos e que hoje a gente tem que ter a mente aberta para acreditar na evolução ou deixar de acreditar na existência de Deus. Só que esse argumento eu poderia também usar contra os ateus. Se eu preciso ter a mente aberta para não acreditar em Deus, também os ateus poderiam ter a mente aberta para acreditar em Deus. Então, às vezes, a gente quer abrir tanto a mente, como o cientista falou, que às vezes o cérebro cai para fora. Então, temos que tomar cuidado com isso. E, por fim, eu quero falar com vocês sobre a teoria do Big Bang. O que diz a teoria do Big Bang? Ela afirma que o universo surgiu através de uma explosão causada pela liberação de energia pelas partículas subatômicas. Mas aí eu pergunto para você, como surgiu essas partículas subatômicas? Do nada? Como é que do nada surge alguma coisa? Então, se eu tenho nada somado com nada, é igual a nada. Então, não tem como surgir alguma coisa do nada. Por isso, pessoal, que é mais fácil você acreditar na existência de Deus do que na teoria do Big Bang. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós afirmamos que Deus, um ser superior, um Deus eterno, supremo, foi que criou todas as coisas e passou a existir. E não as coisas surgiram do nada. Mas você pode perguntar, e como é que Deus surgiu? Como é que Deus apareceu? Bom, essa resposta também eu não tenho como lhe dar. Eu não tenho como compreender Deus. Deus está fora de toda compreensão, de todo estudo, de toda comprovação de dados científicos. Porque se nós pudéssemos comprovar Deus, Deus não seria Deus. Se nós tivéssemos a mente capaz de entender tudo a respeito de Deus, Deus não seria Deus. E se Deus fosse criado, então ele já não é mais o Criador, né? Ele passou a ser uma criatura. Então Deus deixaria de ser Deus. Então nós não temos como entender tudo a respeito de Deus. Nós não temos como afirmar quem criou Deus ou como Deus surgiu. Porque Deus é eterno. Ele sempre existiu. Não existe nenhum espaço, não existe nenhum tempo em que Deus não tenha existido. Por isso que nós acreditamos nesse Deus eterno, porque só Ele é capaz de criar todas as coisas e só Ele é capaz de nos dar vida, porque só Ele é capaz de fazer com que tudo venha a existir. Existe uma matéria do Domingo Espetacular no ano de 2017, onde eles fazem uma reportagem com cientistas que estão estudando e analisando a possibilidade de existir um ser supremo que criou todas as coisas. E o que diz essa reportagem, esses cientistas? Eles afirmam que as coisas são tão perfeitas que é impossível surgir do nada, do acaso. Então, eles querem dizer que um ser supremo, um ser maior, foi quem criou todas as coisas. A gente pode perceber como funciona o corpo humano, como funcionam os animais, como funciona a vegetação, como funciona o ciclo da natureza. A gente percebe como tudo isso é perfeito. Então eles afirmam, não pode ter surgido do nada uma perfeição tão grande.
Então, nessa reportagem você vai ver que realmente existe um Deus que criou todas as coisas e não as coisas surgiram do acaso e através de uma evolução. Então, eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo: Deus existe. Claro, ele não pode ser comprovado com dados, como eu falei, mas a maior comprovação que Deus existe está na transformação que ele causa na vida de uma pessoa. O testemunho de uma pessoa que foi até Deus, que conheceu Deus, que creu em Deus, este é um argumento infalível de que realmente Deus existe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição desta matéria que foi feita pelo Domingo Espetacular no ano de 2017. Então acesse aí e veja por você mesmo o que fala o cientista a respeito desse assunto. E se você discordou de alguma coisa, então coloque aí nos comentários. Eu creio em Deus, eu não creio em Deus. A dúvida que você tem, a pergunta que você quer fazer, então deixe aí nos comentários para que você possa participar e a gente possa ajudar então a entender mais a respeito deste assunto. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Confere o outro vídeo que está aqui, a respeito do coronavírus. Não perca, acesse aí para você conferir. Deus te abençoe e até a próxima.